Bom dia, pessoal. Vamos resolver o exercício 2 aqui da semana 4 de geometria? Então, semana 4. É dos exercícios para enviar, tá? O exercício 2. O que tá dizendo esse exercício aqui? Ele é meio teoria, mas tem que saber montar uma reta, um desenho aí. Então, vamos ver o que a gente faz. Sejam A, B e C pontos não colineares. Bom, já vamos ver aqui. Não colineares são pontos que não estão na mesma reta. Então, você pode pôr ele espalhado no plano. Então, vamos pôr tipo um ponto A aqui, um ponto B, um ponto C. Beleza, então são pontos não colineares. Mas aí tá falando mais coisa. Seja D um ponto na reta BC. Então, eu vou aparecer mais um ponto aqui, que é o ponto D, e ele vai estar nessa reta BC. Reta BC, ele está ligando B ao C aqui. Então, eu tenho uma reta, vou fazer o ponto C, aqui o ponto B. Eu estou ligando BC. O meu ponto D, ele está entre, eu tenho um ponto D aqui nessa reta. Falar, posso pôr ele aqui? Não, vamos ver o que está pedindo, tem uma restrição. Falou que o ponto B, ele vai ficar entre DC. Então, esse ponto B, ele está entre o D e o C. Fala, mas cadê meu D? Então, meu D tem que estar para cá. Então, o C está aqui, eu vou prolongar minha reta e vou pôr o ponto D aqui. Certo? Então, vamos ver se até aqui está certo. Pontos não colineares e tem um ponto D na reta BC, ó, reta BC. E o ponto D está aqui. Sendo que o B vai ficar entre DC. Então, até aqui a gente fez certo. Ó, o B, ele está entre DC, certo? Agora, vamos seguir. Considere o ângulo alfa, é o ângulo formado de ABC. Que seria isso? Eu começo no A, o B tem que ficar no meio. Meu ângulo fica aqui. E chego no C. Então, eu começo no A, venho para B e vou para C. Então, esse é um ângulo que eles estão pedindo. A, ele é ângulo, ele tem um chapéuzinho aqui no B, quer dizer que o vértice desse ângulo é aqui no B, entendeu? Seria assim, A, B, C. E esse ângulo aqui vai ser o ângulo alfa. Tá, beleza. Ângulo alfa, vamos chamar ele de alfa. Agora tá falando, vamos ver o que eles estão perguntando. O ângulo entre as bissetrizes de ABC e de ABD vale necessariamente quanto? Aí vamos lembrar o que é bissetriz. Bissetriz é a reta que divide o ângulo ao meio, tá? Então, eu tenho esse ângulo aqui. Para eu achar a bissetriz dela, eu vou dividir aqui ao meio. Tinha que ter uma régua, mas é como se isso aqui tivesse no meio, certinho, tá? Seria assim, se esse ângulo tiver 40 graus, é porque é 20 aqui e 20 aqui. Tô dando um valor aleatório, tá? Só para explicar que bissetriz divide o ângulo ao meio. Se aqui fosse um ângulo de 60, então a bissetriz traçada seria 30 aqui com 30 aqui, certo? Só que falou então que o ângulo entre as bissetrizes de ABC e de ABD, então eu tenho outra bissetriz de ABD. O que é a bissetriz aqui? Eu também vou dividir o ângulo ao meio, de ABD. Essa é a minha bissetriz. Bissetriz aqui, e essa também era a minha bissetriz. É a reta que divide o ângulo ao meio. Então, essa reta também dividiu esse ao meio. Se aqui, por exemplo, esse aqui eu falei que era 40, aí pus 20, 20, se ele é 40, para dar 180, lembra, meia volta, quer dizer que esse aqui era 40, esse daqui era 140. Se eu dividir ele no meio, ele era 70 aqui e 70 aqui, certo? Então, aí ele quer saber a medida do ângulo formado entre as bissetrizes. Essa é uma bissetriz e essa é uma bissetriz, eu quero esse ângulo aqui. E esse ângulo vai dar quanto? Ó, eu chutei um número, deu 20. Com 70, esse ângulo deu um ângulo de quanto? De 90. Aquela hora que eu chutei que aqui fosse 60, aí eu pus 30 e 30. Se esse era 60, para dar 180, aqui tinha que ser 120, concorda? Aí a metade de 120 seria 60. E aí 60 com esse 30 também deu 90. Então, a gente está provando um teorema que diz que a soma das bissetrizes de um ângulo suplementar dá sempre 90 graus. Ângulo suplementar é aquele que dá 180 graus. Ângulos suplementares. Deixa eu escrever de novo. Suplementares.
a soma dele dá 180 graus, que é esse caso aqui, ó. Isso com esse não é meia volta? Então, deu 180 graus. E a soma o ângulo formado pelas bissetrizes de um ângulo suplementar dá sempre 90 graus. Vamos provar, então, mais um exemplo, tipo, eu tenho aqui ângulo suplementar, então dá 180, tá? Vou fazer um ângulo aqui de 50 graus. Se ele é 50 graus aqui, para ele ser, quanto é o suplemento dele que faz ele dar 180, esse ângulo seria de 130, ó, 130 com 50 deu a meia volta. Vamos fazer a bissetriz desse. Metade de 50, então esse pedacinho é 25 graus. Se eu fizer essa bissetriz aqui, metade de 130, eu estou dividindo ele ao meio, vai dar 65. Esse ângulo, 65 mais 25, 5, 5, 10, 7, 8, 9, 90 graus. Qualquer valores que vocês derem para um ângulo suplementar, achar a bissetriz aqui, esse ângulo aqui no meio sempre dará 90 graus. Aí vamos lá na resposta, nas alternativas. Não tem 90 graus, mas tem π sobre 2. E π sobre 2 é 90 graus. Então, a gente tem que lembrar que π equivale a 180 graus. Se eu pegar 180 e dividir por 2, para dar o meu 90 que eu tenho aqui, então quer dizer que é o meu π dividido por 2. Isso corresponde a 90 graus. Certo? Tá fácil, né? Deu para entender esse daqui certinho. Então, vamos aproveitar o vídeo e já vamos fazer o 3 também? 3 também é fácil. O 3 é só para você analisar as afirmações, se são verdadeiras ou falsas, tá? Considere as seguintes afirmações. Todo triângulo isósceles é equilátero? Vamos lembrar, isósceles é que tem 2 lados iguais. Equilátero tem os 3 lados iguais. Vamos anotar aqui? Então, isósceles, quando o triângulo tem 2 lados iguais. E o equilátero é quando ele tem os 3 lados iguais. Então, vamos ver o que eles falaram aí nessas. Todo triângulo isósceles é equilátero. Falou que todo isósceles. Então, vamos ver. Vamos desenhar um isósceles aqui com 2 lados iguais. Ó. Esse lado, suponha que ele tenha 5 centímetros. Aqui, 5. Esse aqui não deu. Esse aqui deu tipo 3 centímetros. Então, 5, 5. Ele é um triângulo isósceles. Mas só que ele não é equilátero. Porque ele pode ser menor aqui. Podia ser maior. Posso fazer um equilátero assim. Por exemplo, 4, 4 e 6 aqui. Então, ele também não é equilátero. Então, a primeira vai ser falsa. Certo? Aí, na segunda, falou que todo triângulo equilátero é isósceles. Aí, vamos desenhar um equilátero, então. Equilátero, 3 lados iguais. Aí, sim. Aí, eu posso... Se ele é 3 lados iguais, ele é 5, 5, 5. Ele é isósceles? Ele é, porque, ó, 2 lados iguais. Então, a 2 é verdadeira. Na 3 já tá mudando, agora já não é mais só equilátero e isósceles que tá falando. Tá falando de triângulo retângulo. O que é um triângulo retângulo? É aquele que tem um ângulo reto. E o ângulo reto é de 90 graus. Vamos fazer um... O ângulo de 90 graus é aquele assim, um triângulo retângulo, tá? Que ele é reto aqui, ó, 90 graus. Aí falou... Então, isso toda vez... Vamos pôr aqui. Então, triângulo... retângulo tem um ângulo reto, que seria um ângulo de 90 graus, certo? Aí só que falou que existe um triângulo retângulo que seja isósceles. Existe retângulo aqui, isósceles, esse lado aqui pode ser igual a esse lado aqui, tá? Então, esse lado e esse lado pode ser igual. Só aqui que é a hipotenusa, lembra? Sempre num triângulo retângulo a gente tem os catetos e a hipotenusa. Ela é sempre maior que a medida desses 2 lados. Então, aqui nunca vai poder ser igual, tá? Então, aqui pode serem iguais, os catetos podem ser iguais, mas a hipotenusa tem que ser diferente. Ela é sempre um pouquinho maior. Até tem o triângulo básico lá, pitagórico, que eles falam. Tipo, se aqui for 3, aqui for 4, a minha hipotenusa dá 5. Se eu provar lá
O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Vai dar certo, vai provar isso daqui. Mas então sempre ou pode ser iguais, aqui que é esse caso, triângulo isósceles, retângulo, mas isósceles. Ou retângulo escaleno, que é tudo diferente. Ele só não pode ser retângulo e equilátero. Tipo, se eu colocar aqui 3, 3, 3, aí não, porque a hipotenusa não está maior que os outros dois lados. Então, essa já vai... Então, já vamos matando aqui, ó. A 3 está falando, existe um triângulo retângulo isósceles. Sim, verdadeiro. Mas existe um triângulo retângulo que seja equilátero, com os 3 lados iguais? Não, porque eu falei que a hipotenusa é sempre maior que os catetos. Então, essa daqui vai ser falsa. E a 5. Se um ângulo interno dentro de um triângulo for obtuso, vamos lembrar o que é obtuso? É maior do que 90 graus. Tá falando que se ele for obtuso, os outros 2 ângulos internos do triângulo são agudos? Vamos provar. Sempre a gente tem que tentar fazer o desenho, né? Então, vamos fazer um com um triângulo aqui. Então, falou que ele é obtuso. Então, obtuso, você faz um triângulo assim, ó, com abertura aqui grande, mais do que 90. Então, ele é por enquanto, se eu fechar aqui, então ele deu um triângulo obtuso, maior que 90 graus. Aí, falou que os outros 2 ângulos dele são agudos. O que é agudos? Esse ângulo aqui e esse aqui tem que ser menor que 90 graus. Por exemplo, se esse for 100, que é maior que 90. Esses 2 aqui, lembra que eu falei no outro vídeo? A soma dos ângulos internos tem que dar 180. Se esse é 100, para 180 tá faltando 80. Então, vou ter que distribuir. Pelo menos aqui vai ser 40 e aqui vai ser 40. E é menos que 90, então eles são agudos. Qualquer valor, qualquer número que você colocar no ângulo agudo, os outros 2 vão dar menores que 90 graus, então eles vão ser um ângulo agudo, aqui agudo. E esse aqui que é mais que 90, então é um ângulo obtuso. Obtuso é mais que 90, agudo menos que 90. Certo? Então, essa daqui é verdadeira também. Porque falou que se um ângulo interno, ele é obtuso, lembra, mais do que 90, os outros 2 ângulos vai ter que ser agudo, que é menos que 90, porque a soma deles tem que dar 180, correto? Então, é isso daí, acho que deu pra gente ver e entender. Qualquer dúvida, é só chamar aí. Então, foi o exercício 2 e 3 da semana 4, gente. Tenha um bom dia, um bom fim de semana.